Por isso que nós temos que entender, queridos, que Deus dá, Ele concede o dom por misericórdia, por graça, é apenas graça. E agora, por quê? Esse dom é para eu me sentir o bambambam da história? Não, pelo contrário. É para quê? Servir a igreja local, é ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Porque nós temos que entender que tem alguns dons que evidenciam mais as pessoas. Por exemplo, um dom de cura. Não é? É um dom que acaba se evidenciando. Mas se aquele que tem esse dom não entender que está ali apenas como um servo para servir o corpo de Cristo, honrar o Senhor, ele vai achar que ele é o dono do dom. Né? E começa então a usar isso da forma incorreta. Por exemplo, tem outros dons que se evidenciam também. Por exemplo, dons de variedade de línguas, né? Dons muitas vezes... por exemplo, da área da adoração, né? Porque tem outros textos da Palavra de Deus que traz alguns outros dons. Por exemplo, o dom de presidir é um dom que é dado, o dom de hospitalidade, né? Dom de misericórdia, não é? Tem o dom de contribuição. Então tem alguns dons que são evidenciados e alguns autores divergem um pouco, uns dizem que são 25 dons, outros juntando os dons de ministério mais os dons de serviço. Não é? Os dons de ministério, o pastor Sérgio já falou aqui, tem os dons que são os dons que são para a edificação da igreja, né? Todos eles são, mas tem alguns dons que são específicos no aspecto de ministério. Então, na realidade, e alguns dizem que são 24, são 26, enfim, a questão não é essa. O mais importante é que o Senhor é Ele que concede os dons segundo lhe apraz. Essa é o grande entendimento. Às vezes as pessoas querem só aqueles dons que evidenciam, aqueles dons que estão debaixo das luzes, aqueles dons onde muitas vezes as pessoas, aparecem mais. Por exemplo, tem pessoas que têm dons de pastorado, por exemplo, de pregar, dom de mestre, né? O dom de apóstolo, como foi falado aqui, ou de evangelista. Enfim, alguns dons se evidenciam mais, mas muitas vezes as pessoas, descartam aquele dom achando assim, poxa, tem pessoas que têm o dom de misericórdia, que são pessoas assim que, meu Deus, são tão rápidas para articular situações, para ajudar o próximo, para envolver pessoas, daqui a pouco já faz uma campanha, não sei o quê. Então eu acho isso fantástico. Eu não tenho esse dom. Mas assim, eu fico assim, admirado de ver muitas vezes a destreza. O que o texto aqui diz, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Exatamente. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu acho fantástico. Porque aí, essa junção aí de forças, né? Essa força-tarefa aí. Porque se a pessoa sabe assim, eu tenho um dom nessa área, e ela faz esse dom assim, ela entra de cabeça, essa pessoa jamais vai pensar assim, meu dom é inferior do teu. Ou, aquele dom é inferior daquele outro que tem um dom de curar. Diante aos olhos de Deus, todos os dons... Isso é uma barreira, Rogério. Isso aí, por exemplo, já entra talvez na questão, por exemplo, da autocomiseração, Sim. Já entra ali de feridas, né? Rejeição, por exemplo, né? Nós temos a participação da Raquel, que fala aqui de Belo Horizonte. A Raquel, ela pergunta para vocês, né? A Raquel, ela diz que é convertida, né, ao Senhor Jesus Cristo desde 1994, ou seja, são 20 anos já caminhando. E segundo o que ela nos dá no seu testemunho, é que ela recebeu o dom de cantar. Só que durante esse tempo, esse dom não está sendo ali bem trabalhado. Exato. O que a gente pode orientar então para ela? O que a gente pode elucidar aí para a Raquel? Eu quero, na realidade, essa resposta não é só para a Raquel, mas para todos os telespectadores. Uma coisa que nós temos que entender é a seguinte: Satanás e todo o seu exército, os seus demônios, sempre vão se levantar contra os planos e os desígnios de Deus na nossa vida. Então, assim, se você tem convicção disso, até muitas vezes o Espírito Santo já testificou no teu coração, usou palavras de pessoas, usou a própria palavra dele para dizer e testificar sobre a sua vida, que esse é
o chamado para a sua vida, você tem que entender que sempre Satanás vai se levantar para o quê? Para sufocar isso, para dizer que você não tem um chamado nessa área, para dizer que a sua voz é horrível, é taquara rachada, que você não sabe se posicionar diante das pessoas, que você... isso é uma mentira. Que uma aula de canto é cara demais. Exatamente. Né? Porque isso é uma barreira. E aí vai lançar outras setas, esses sofismos, né, que diz que não, você nunca vai ter lugar na área de adoração, de louvor da igreja, porque tem outras pessoas mais qualificadas que você. E isso em qualquer área. Em qualquer área. Veja que eu tive, durante algum tempo na minha vida, eu tive que lutar com essa questão de estar à frente das pessoas. Eu tinha dificuldade por situações que geraram vergonha na minha vida, que aconteceu desde meus 8 anos de idade, e várias situações que vieram, na realidade, só testificar que eu era desqualificado para estar à frente das pessoas, para ensinar, para ministrar. E por muito tempo da minha vida, muito tempo, eu sempre preferi estar atrás das cortinas, nos bastidores, fazendo e agindo por trás dos bastidores, ajudando, trabalhando, mas jamais estar lá na ponta. Mas uma coisa que nós temos que entender, qual é o centro da vontade de Deus? Qual era o centro da vontade de Deus para a minha vida? Gosto de ajudar e trabalhar nos bastidores, faço isso até hoje. Mas se Deus me chamou para estar lá na ponta, ou seja, lá na frente, então é lá que eu tenho que estar. Então eu fui entender que na realidade eram estratégias demoníacas para fazer com que eu me sentisse desqualificado, envergonhado, muitas vezes achando que eu não tinha a postura correta para ensinar ou mesmo estar liderando pessoas. E é justamente hoje tudo que eu faço, porque esse era o propósito e o plano de Deus. Né? Então, quando eu entendi que, ou seja, isso eram feridas que precisavam ser curadas na minha vida, quando essas feridas começaram a ser curadas e restauradas, consequentemente eu fui sendo colocado no trilho do trem da nossa história, não é? Sim, no trilho do trem, né? Que nem o mineiro diz aqui, o trem, ou seja, o trem da minha história. Aí Deus foi colocando no trilho para que eu pudesse cumprir os planos de Deus. Uma coisa que é importante salientar, né? E me corrija se eu estiver errado, quando o próprio Deus concede dom a alguém, é a chancela de cura naquela determinada área. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Nós temos também aqui, o pastor Guerra, essa agora eu vou dirigir para o senhor aqui. Passar a bola. A Mônica, que também é aqui de Belo Horizonte, ela tem uma questão, ela tem uma dúvida que ela nos pergunta como saber diferenciar essa questão do espírito, aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. É um dom também, né? É dom de discernimento. De espíritos. De espírito, né? Aí é um dom, né? Você tem que ver, ou busca em Deus, para que Deus te dê esse dom, ora e busca. Nós podemos orar e buscar. Claro. Né? A gente pode orar e buscar em Deus e pedir a Deus que nos dê o dom. Isso aí né? Você tem liberdade para isso. Agora, isso é um dom de discernimento. Você discernir espíritos, né? Saber se é de Deus ou se não é. Aí está dentro dos dons mesmo. Exatamente. Tá, Mônica? Então, você não tiver, busca em Deus. O Senhor vai te dar em nome de Jesus. Até uma dúvida também de uma outra telespectadora, né? Não se identificou, ela é de Betim, né? A cidade logo aqui do lado aqui de Belo Horizonte, faz parte da grande Belo Horizonte. Ela é convertida há 1 ano e meio. E ela ela se acha assim como se não tivesse dons. Né? Isso também é comum, né? Muitas vezes isso é um bloqueio, né, que as pessoas têm. Na realidade, todos nós temos dons. E não quer dizer que nós vamos ter um apenas. Talvez um vai se evidenciar mais do que os outros. Mas na realidade nós temos 2 ou 3 dons que assim são aquelas coisas que nós fazemos automáticas, elas funcionam na nossa vida de uma forma assim livre, sem bloqueio. A gente faz com a maior naturalidade, não é? Então, assim, algumas experiências que eu já tive na minha vida, por exemplo, de eu fazer apelo, estar pregando e no final fazer um apelo e de repente praticamente ninguém tomar uma decisão de aceitar Cristo. Aí passa o microfone para uma outra pessoa que em 2 minutos faz um apelo e converte 10. Aí eu disse, meu Deus, eu fiquei aqui me esforçando e fazendo. Você pregou talvez a reunião inteira. Exatamente, mas por quê? É o dom natural da pessoa evangelista. Pegou ali, pá. Aí eu fiquei olhando assim, tá,
Quem quer entregar a sua vida a Cristo agora? É óbvio, claro, né, já houve uma preparação, Sim. Deus me usou, eu sei que Deus me usou, mas assim, porque é um dom natural da pessoa de evangelizar. Ele faz com naturalidade. Então, claro que essa pessoa, por exemplo, que é um pastor amigo, ele não tem só esse dom de evangelista. Claro, tem um dom, é um pastor, é um conselheiro, trabalha também na área de família, ajuda nessa área. Enfim, não quer dizer que apenas o único dom é de evangelismo. Não é o né? Serginho, não, né? Não, Família. Ainda não fui eu dessa vez. Mas, na realidade, é isso que nós temos que entender, que, ou seja, existe um que se evidencia com naturalidade. É aquilo que o pastor Márcio fala, né? Ou seja, o fruto, ele é natural, ou seja, a água sai pela mangueira naturalmente, porque a mangueira foi criada para o quê? Para canalizar a água, né? Então, assim, flui natural na vida pessoal. Agora tem outras coisas, por exemplo, que eu também faço, me esforço para fazer, porque eu não sinto muitas vezes até o prazer de fazer, mas eu faço porque eu preciso fazer, né? Mas tem outras coisas que vai natural, né? Uma questão, por exemplo, que eu quero trazer para os pastores aqui é o seguinte: e quando a palavra de Deus, ela nos diz assim, no texto lido lá de 1 Coríntios, capítulo 12, o pastor Guerra, lá no final, diz que Deus, ele dá o dom como lhe apraz, do jeito que ele quer. Isso. Mas há um outro texto também que nos diz, em Coríntios, que nos diz que devemos buscar com zelo os melhores dons. Exatamente. Como que é essa relação daquilo que Deus nos dá e aquilo que temos que fazer? Quando coincide a minha vontade com a de Deus. Exatamente. Não é? As vontades se ligam. Entendeu? Deus quer me dar. Não é? Ele tem como apraz, como ele vê o meu procedimento, a minha caminhada, os meus frutos. Deus vai olhar isso tudo. Né? A minha caminhada de vida, o meu fruto, aonde eu vou usar aquele dom, vai me dar uma coisa. Porque nós temos aptidões até naturais. Naturais. Por exemplo, eu digo, por exemplo, igual a irmã recebeu o dom de cantar. Para mim, o dom de cantar tinha que ser um milagre. Porque eu canto tão mal, mas tão mal que eu desafino até bater dois milagres. E eu terceiro milagre, porque, olha, até lá no banheiro lá de casa, às vezes meus filhos vão, pai, por favor, pai. Então, assim, é complicado. Eu já desafinei uma orquestra de 1000 pessoas, né? É difícil, é complicado. Então, não dá. Então, Deus, ele dá a cada um, né? Ele vai olhar o seu procedimento, aonde Deus vai te usar. Muitas vezes você está dentro de uma situação que Deus quer te usar, né? Que Ele vai te dar o dom ali. Então, nós temos que orar sim, buscar em Deus, né? E nós sabemos que a vontade de Deus vai ser realizada nas nossas vidas para que possamos somar, né, no reino espiritual. Você pode somar. Agora, não fica parado aí, não fica decepcionado que você não tem certos dons, não. Não cria esse sentimento em você, um sentimento de baixa estima, não. Não cria isso, não. Tá? Busca e vai ver qual o dom que Deus te deu. E trabalhe em cima dele e seja útil nesse dom que Deus te deu. É tão interessante, por exemplo, eu fui pregar uma vez numa igreja e o pastor falou assim, você pode ministrar o louvor também? Aí eu falei, não, pastor, essa não é minha. Mas você vem de uma igreja, porque o pessoal... Deus do céu. Isso aí é uma outra história. Mas nós temos aqui também mais uma irmã, a Giovana, ela converteu-se também ao Senhor e ela recebeu o dom de ter essa visão aberta. E ela vê anjos e ela vê demônios. Claro. Só que aí, onde que está o problema nisso? Ela tem ficado com medo. O que dizer para a Giovana numa hora dessa? Ela tem que trabalhar isso na vida dela, né? Se ela recebeu esse dom, é igual nós falamos aqui, procura amadurecer nele, criar uma maturidade em cima desse dom. Procura estudar, tá? Procura estudar, saber o que é os dons, né? Estudar sobre os 2 discernimentos que você está tendo, né? Tanto do lado mal como do lado bom. Então você olha e trabalha isso na sua vida. E primeira coisa, tira esse medo de você, que o que está em você é maior do que o que está neste mundo aí. Então você tem o Espírito Santo de Deus e ele vai te renovar cada vez mais. E não preocupa com aquilo que as pessoas falam, vai ser retalhado, vai ser isso, não. Esquenta a cabeça com isso, não. Deus te colocou e ele vai te capacitar para você, né, exercer esse dom que Deus está te dando.